Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje eu vou responder uma tag para vocês, uma tag que eu vi sem querer no canal da Claire. A Claire ela tem um canal aqui no YouTube, mas ela não publica mais vídeos já há alguns anos. Eu lembro perfeitamente do dia que ela lançou o vídeo falando que não ia publicar mais. Eu fiquei muito triste porque eu adorava o canal dela, eu continuo adorando o canal dela, né? Acho que eu já assisti todos os vídeos lá e tava assistindo alguns outros vídeos dela lá mais uma vez, pela milésima vez, e acabei caindo nessa tag e achei muito interessante porque são 7 perguntas não para você responder com livros, né, mas para você responder sobre os seus hábitos de leitura. Então é uma tag diferente das outras que eu já trouxe aqui. Quem fez essa tag, pelo que eu pesquisei, foi um canal norte-americano, mas não tá mais no ar o canal, né? Então eu vou deixar o link aqui para vocês do vídeo da Claire, para vocês irem lá conhecê-la, né? Se você ainda não conhece, por mais que ela não publique mais vídeos, mas tem muito vídeo lá, é bem legal. E o canal original, né, que criou a tag, eu não vou poder linkar porque ele não existe mais, né? Mas então eu vou responder aqui para vocês agora essas 7 perguntinhas sobre os meus hábitos de leitura. Então a primeira pergunta é: como você descobre novos livros para ler? E hoje em dia, eu descubro a maior parte dos livros estudando literatura, na verdade, né? Porque a gente vai estudar literatura, então os autores citam os livros para dar exemplos e aí eu acabo me interessando, vou procurar saber, né? Então é assim que hoje em dia eu descubro a maior parte dos livros. De vez em quando eu também pego dicas no Instagram ou pego dicas no YouTube, né? Normalmente de pessoas que eu já conheço. Por exemplo, recentemente eu li Lady Macbeth do Distrito Miczenski porque a Verena, que eu já conheço lá no Instagram, estava falando do livro, estava achando muito interessante, eu confio no gosto dela, eu sei que tem a ver com o meu gosto, né? Então eu acabei lendo e amando aquele livro, mas eu confesso que hoje em dia é mais difícil, assim, eu pegar dicas em canais ou... Em canais ainda é mais difícil do que em Instagram, para ser bem sincera, porque quando a gente começa a trabalhar, né, com num determinado nicho, o nosso consumo daquele nicho, por incrível que pareça, diminui. Então hoje eu assisto menos vídeos sobre livros no YouTube do que outros assuntos, né? Porque quando eu tô de bobeira no YouTube, eu tô vendo outros assuntos e tal. Quando eu tô vendo sobre livros, normalmente eu tô estudando sobre livros. Então a minha fonte principal ou são os cursos, né, pós-graduação, ou então os próprios livros. Então acaba que é por aí que eu pego mais dicas de leituras hoje em dia. Daí a segunda pergunta aqui da tag é: como você entrou no mundo da leitura? Eu entrei no mundo da leitura muito nova. Na verdade, eu já contei essa história aqui, né? Mas quando eu nasci, né? Desde que eu nasci, os meus pais sempre compraram livros para mim, né? Lógico que de acordo com cada idade. E os meus livros ficavam guardados com os meus brinquedos. Então, mesmo antes de ler, de saber ler, eu já brincava com o livro, né? De fingir que eu estava lendo. Meu pai, principalmente, lia muitas histórias para mim, para eu dormir. Então, assim, eu sempre tive essa proximidade com livros. E eu quis ler muito rápido, tanto que eu aprendi a ler antes de entrar na escola. E eu nem sei qual foi o primeiro livro que eu li na minha vida, justamente porque eu fui aprendendo e ia pegando os meus livrinhos e eu nem sei qual foi o primeiro, assim, que eu li mesmo do início até o fim, sozinha, né, sem a ajuda de ninguém. Mas foi assim que eu virei leitora, na verdade, né? Por isso que eu falo que eu sempre fui leitora, eu nasci leitora. Eu tive esse privilégio, né, de nascer leitora. Então não tem, assim, um ponto crucial na minha vida que eu virei leitora, né? Eu gostaria de contar essa história, seria interessante, né, se tivesse assim: ah, não, eu não lia nada até tal idade, e aí a partir de tal idade eu tive a consciência. Mas não, eu sempre li, desde que eu aprendi a ler mesmo. Terceira pergunta da tag é: como o seu gosto mudou com o passar do tempo? Eu fiz um caminho que não é muito o caminho que todo mundo faz na literatura, né? Como eu comecei a ler, desde que eu aprendi a ler, primeiro eu lia livros infantis, né?
Depois que eu entrei na escola, os professores começaram a mandar a gente ler os livros, né, da coleção Vagalume, mas também os clássicos. Eu sempre frequentei muitas bibliotecas das escolas que eu estudei e sempre fui muito próxima das bibliotecárias. Então elas acabavam me indicando livros e normalmente eram clássicos nacionais. Então, curiosamente, ali na minha adolescência, pré-adolescência e adolescência, eu lia muitos clássicos nacionais, né? Eu li, por exemplo, a obra do Fernando Sabino quase toda. Eu estava na escola, eu não estava nem na quarta série do grupo na época, né? Na minha época chamava quarta série do grupo. E eu já tinha lido quase todas as histórias do Fernando Sabino, por exemplo. Eu já tinha lido Machado de Assis. Eu lia muita poesia quando eu era mais novinha também. Aí fui crescendo, né? Nisso surgiu Harry Potter, né? E fui acompanhando ano a ano Harry Potter ali e fui me interessando mais por histórias de fantasia, né? Então acabou que eu saí dos clássicos nacionais e fui muito para uma literatura mais jovem adulto, depois, né? Até ali entrar na faculdade e tal, eu lia muita literatura jovem adulto, principalmente fantasia. Fantasia, tive uma fase de distopia também. Depois, né, aquilo ali parou de fazer sentido para mim, porque os dramas ali daqueles livros, as reflexões, já estavam assim, se tornando vazias para mim, né? Eu queria algo mais adulto mesmo para ler. E aí eu fui me redescobrindo nos clássicos. E aí eu voltei com força total para os clássicos, né? Coincidentemente não, curiosamente, eu nunca fui muito assim da literatura contemporânea, né? Eu leio uma coisa ou outra, mas é uma coisa assim, é um esforço que eu faço. Não por eu não gostar, mas é porque normalmente não são os livros que chamam a minha atenção, né? Então hoje eu sou a menina dos clássicos, né? Eu gosto mesmo de livros clássicos assim, mas não porque eu acho que sejam mais importantes, porque eu acho que sejam melhores, porque eu acho que, né? Porque é um gosto mesmo, são as temáticas que me interessam mais, os livros que acabam me interessando mais, os autores que eu já sei que eu gosto, né? Então foi assim que meu gosto foi se transformando ao longo dos tempos. Próxima pergunta. Com que frequência você compra livros? Eu compro livros, eu não tenho uma frequência assim não, tem época que eu tô comprando mais, tem época que eu tô comprando menos, né? Eu tenho ganhado alguns livros de editoras, de seguidores, então acaba que eu não tô comprando tantos livros assim ultimamente. O que eu tenho comprado muito é livro para estudar os livros do clube, né? Eu tenho um clube de leitura e lá, além da gente ler os livros, eu dou aulas sobre aqueles livros. Então eu tenho comprado muito material para estudar esses livros, né? Mas livro mesmo assim, pra eu ler, assim, aleatoriamente, até que eu não tenho comprado muito, não. Tô pensando aqui, eu nem lembro qual foi o último livro que eu comprei, mas eu não tenho muito essa preocupação, não, gente. Se eu quiser comprar livro, eu compro. Não tenho muito isso de... É porque eu não sou uma pessoa muito consumista na minha vida, de uma forma geral. O que eu sou mais consumista é com livro, mas mesmo assim não sou tanto. Mas eu não tenho isso de ter livro parado na estante, de... Eu tô comprando com o meu dinheiro, fruto do meu trabalho, então eu não vejo problema, né? Eu posso ter meus livros aqui parados na estante, quando eu quiser eu vou pegar para ler, eu tô sempre lendo, o importante é isso. Mas ultimamente eu não tenho comprado muito livro, não porque eu não quero comprar, porque eu não quero consumir, é porque não tô tendo eu acho que não tô tendo nem tempo, gente, de ficar comprando livro. E como eu tenho outros aqui que eu quero ler, eu acabo lendo eles primeiro mesmo. Enfim. Quinta pergunta. Como você entrou no mundo dos canais literários? Então, quando eu comecei a falar de livros na internet, foi para eu encontrar pessoas que queriam conversar sobre livros comigo. Porque eu sempre gostei de ler, como eu falei com vocês, mas à minha volta não tinha muita gente que gostava de ler, né? Assim, na verdade, que gostasse de ler igual eu gostava, de querer falar de livro o dia inteiro, não tinha ninguém. Então eu falei, vou pra internet, né? Depois que a internet começou a crescer, começaram os blogs, porque eu sou antiga, gente, eu sou da época que a internet era mato, né? Mas aí eu fui pra internet pra procurar pessoas que quisessem conversar sobre livro, aí eu fiz primeiro o blog, né?
Fiz o blog, fiquei um tempo com o blog, aí depois eu dei uma pausa no blog quando eu tive essa coisa de mudar um pouco meu gosto, sair do jovem adulto e ir para os clássicos. Eu fiquei um tempo ali sem saber muito bem o que eu queria ler, aí eu suspendi o blog. Depois eu voltei, né, depois que eu me reencontrei nos clássicos, aí eu voltei a falar de livro na internet, só que pelo Instagram. Aí eu fiz um Instagram e aí só depois, né, que eu fui fazer o canal. O canal tem 3 anos, né, então é um canal recente, né, eu acho. Assim, já tá... Não, é recente, 3 anos é recente. E aí que eu fiz o canal porque eu sentia que, primeiro, né, era o formato que o público tava consumindo mais, né, eu tava percebendo que texto ainda é muito consumido, tá, gente? Não se enganem, blog ainda é consumido. Mas assim, o que as pessoas mais consomem mesmo é vídeo. O que eu própria consumo mais é vídeo. Então eu falei, então eu vou ter que fazer um canal para eu poder conversar mesmo com as pessoas, porque falar é diferente de escrever. Eu gosto muito de escrever, mas eu gosto muito de falar também. Não sei se vocês já perceberam isso. Então eu fiz o canal porque eu achava que era o que estava pedindo, era o que eu precisava para espalhar ainda mais a palavra da internet. E aí eu criei o canal, então, há 3 anos atrás. Próxima pergunta, número 6. Como você reage quando não gosta do final de um livro? Eu não reajo de jeito nenhum, na verdade, porque, para ser bem sincera, para mim, o percurso é mais importante do que o fim. É lógico que eu adoro quando um final é bem feito, né? Dando um exemplo aqui, que nem é de livro, é de série, mas Game of Thrones, né? Sempre foi, desde que começou, minha série preferida e eu sou louca por Game of Thrones, ainda sou, mas o final da série é terrível, né? Mas nem por isso deixa de ser minha série preferida, porque pra mim o que importa é o caminho. Aquele final lá, eu tô esperando o que o Martin vai escrever, pra ver como que ele vai explicar aquilo lá e... Por mim tá bom, sabe? Mas eu não vou julgar fora um livro inteiro por causa do seu final, né? É lógico que às vezes você tá gostando tanto do livro e aí o final é aquele negócio muito mais ou menos, muito chutado. Dá uma desanimada, né? Dá uma tristezinha. Poxa, o livro tava tão bom. Mas assim, não, pra mim não estraga, não joga o livro da janela por causa disso, não. Às vezes só não se torna um preferido quando o final é tão ruim assim, né? Mas aquele livro que tinha tudo para se tornar um preferido, mas o final é tão ruim que não dá para se tornar um preferido. Mas, no geral, eu não perco muito o meu tempo pensando nisso, não. Um final ruim é um final ruim e pronto, vamos passar para o próximo livro. É meio que assim que eu reajo. Número 7, a última, né? Com que frequência você espia a última página do livro? Jamais! Eu não espio porque eu odeio spoiler. Eu sou aquela pessoa chata para spoiler, assim, que a minha tolerância para spoiler é baixíssima. Tanto que eu só assisto resenha de livro depois que eu já li os livros, né? Ou então, livro e filme também, assim. Ou então com algumas exceções que eu sei que são pessoas que têm uma tolerância tão baixa para spoiler quanto eu. Então, por exemplo, se eu não vi uma série ainda, mas, sei lá, a Mikan fala sobre aquela série, eu assisto porque eu sei que a tolerância dela para spoiler também é muito baixa. Então eu sei que eu não vou achar nada ali que tenha spoiler, né? Mas a maioria das pessoas tem uma tolerância melhor para spoiler, então eu evito ficar assistindo coisa que eu não vi ainda, né? Resenha de livro, de série, de filme, que eu não vi ainda porque eu realmente odeio spoiler, né? Hoje em dia, eu pego muito spoiler estudando livros, né? Às vezes eu tenho que estudar um livro pro clube, por exemplo, e eu já tenho que ir estudando enquanto eu tô lendo, né? Então, durante o estudo, normalmente tem spoiler, né? Porque é difícil você estudar literatura sem tomar spoiler de alguns livros, principalmente dos livros clássicos, né? Que são sempre os exemplos ali e tal. Mas não gosto, não vou negar não, mas tudo bem. Quando eu tô estudando, assim, eu ainda relevo porque eu tô aprendendo alguma coisa, né? Mas não gosto de spoiler não, gente. Então, jamais leio a última página. E é essa a tag, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre mim. Se vocês quiserem responder, responda aí no seu canal, no seu Instagram, no seu blog, mas me conta aqui nos comentários que você respondeu, me manda o link para eu ir lá olhar, tá bom?
Um beijo e até o próximo vídeo!